Edema agudo de pulmão cardiogênico. Você com certeza já viu, ou se não viu, vai ver. Edema agudo de pulmão nada mais é do que um desconforto respiratório e, nesse caso, gerado pelo aumento súbito ou progressivo das pressões capilares pulmonares. Então, o que acontece? Veja bem, todo mundo sabe que o pulmão joga o sangue oxigenado para as câmaras esquerdas. Se a gente tem um aumento das pressões nas câmaras esquerdas, seja de forma súbita, seja de forma progressiva, nós vamos ter um aumento da pressão venosa pulmonar e aumento da pressão capilar pulmonar. E isso vai fazer, em última instância, que você tenha até um transsudato aí dos seus capilares para o interstício, para os alvéolos, gerando desconforto respiratório. Então, é super importante você saber disso e saber que, como nós vamos falar do edema agudo hipertensivo, o aumento da pós-carga, tá? Geralmente aqui, quando eu falo de hipertensivo, eu estou falando do aumento da pressão na artéria, faz com que eu tenha um aumento da pressão diastólica e final do meu ventrículo esquerdo, aumentando a pressão capilar pulmonar. Então, por que eu posso ter um edema agudo de pulmão? Como eu falei, um edema agudo, agudo, ou seja, eu não tinha teoricamente nada, estava bem e de repente eu fiquei com desconforto, é um paciente que tem um infarto. Eu tenho uma perda súbita da função sistólica ou realmente eu tenho uma perda da função diastólica de forma súbita, uma disfunção diastólica súbita do ventrículo esquerdo e tem um aumento das pressões capilares pulmonares. O edema agudo hipertensivo, que é um dos mais comuns, um aumento súbito aí, repentino da pós-carga, da pressão na aorta, aumentando a pressão diastólica final do ventrículo esquerdo, pressão capilar pulmonar, disfunções sistólicas agudas como a miocardite, uma ruptura de cordoalho numa insuficiência mitral, aumento da pressão do átrio esquerdo de forma súbita, aumentando a pressão capilar pulmonar, ou mesmo uma arritmia súbita, podendo fazer uma perda de débito cardíaco de forma súbita. O crônico agudizado é uma insuficiência cardíaca descompensada, com aumento progressivo das pressões capilares pulmonares, levando ao desconforto respiratório. Veja que quando isso é agudo, esse paciente ele tem congestão pulmonar, mas não necessariamente está hipervolêmico. O paciente crônico descompensado, ele vai ficando hipervolêmico cada vez mais. Então é importante eu fazer essa diferenciação e essa etiologia. E como que esse paciente vem para mim? Olha, ele vem com dispneia, ele vem com taquidispneia, ele vai estar taquipneico, ele vai estar com ortopneia. Então não adianta tentar deitar esse paciente, ele vai querer ficar sentado. Esse paciente pode estar taquicárdico, ele pode estar sudoreico, é um paciente que pode estar pálido. Então um paciente que ele está passando mal, ele está agitado eventualmente e numa boa parte das vezes ele vai estar dessaturando também. Se esse paciente chega com dor torácica, você tem que descartar que isso não tenha sido por causa de um infarto, né? Então, uma insuficiência cardíaca descompensada aguda, levando a congestão pulmonar súbita, tá? Pode ser um edema agudo hipertensivo, então você vai estar com níveis elevados de pressão. Não existe um corte, em geral, acima de 180 por 110 vai estar a pressão desse paciente. E você vai ter que avaliar também se esse paciente não está num perfil C, por exemplo, um paciente com baixo débito cardíaco. Se você não sabe o que é perfil C, tem aula aqui no curso, vai lá assistir que você vai ficar sabendo tudinho disso. Como é que eu sei se esse paciente tem edema agudo de pulmão ou como é que me auxiliam no diagnóstico? Raio-x de tórax, exame rápido e fácil. Esse paciente vai estar com sinais de congestão pulmonar. Um dos principais sinais aí é o aumento da trama vascular pulmonar, a inversão da trama. Então é como se os vasos estivessem olhando para cima. Mas no paciente de fato com edema agudo, você vai ter um infiltrado difuso bilateral, tá? Que tem um aumento aí dos septos pulmonares, você tem também líquido aí no interstício e líquido nos alvéolos. Então você vai fazer isso em todo mundo, todos os pacientes. Ele pode ter cardiomegalia, se for, por exemplo, um paciente com disfunção ventricular, uma miocardiopatia dilatada, e pode estar tão congesto, geralmente já no paciente com insuficiência cardíaca crônica, progressivamente descompensada, até com presença de derrame pleural. Você vai fazer um eletro nesse paciente, porque uma das grandes causas de causar um edema agudo pulmonar é um paciente com infarto. Então você vai ter que ver se esse paciente tem supra, se esse paciente tem sinais de oclusão coronariana aguda, que são artérias realmente fechadas, que geralmente causam um edema agudo de pulmão, uma disfunção sistólica súbita, mas também pode ser um paciente sem supra com outras alterações eletrocardiográficas.
O ultrassom point of care te ajuda de diversas formas. O ultrassom pulmonar te ajuda. Se você tiver um padrão B, então você tem linhas B difusas, isso mostra que essa dispneia pode estar associado principalmente então à congestão pulmonar. Você pega um paciente com uma dispneia súbita sem linha B, com um padrão A, tá? Você tem um paciente com uma suspeita, por exemplo, de uma embolia de pulmão. Então é uma outra etiologia para essa dispneia que não uma descompensação, uma congestão pulmonar súbita, por exemplo, certo? Também no point of care, você vai avaliar o coração desse paciente. Você pode ter um paciente com um ventrículo esquerdo hipertrófico, paredes grossas, um paciente com uma IC de fração de ejeção preservada, ou até um paciente que te mostra que ele é hipertenso crônico, está fazendo uma crise hipertensiva, ou um paciente aqui desse outro vídeo com uma hipocinesia difusa, uma disfunção ventricular. Então, o eco focado faz parte disso. E o que você vai fazer então com o paciente com sinais de congestão pulmonar, um paciente com dispneia aguda, um paciente às vezes saturando, taquidispneia? Primeira coisa que você vai fazer com esse paciente é colocar esse paciente numa sala de emergência. Ele não vai ficar largado lá no pronto-socorro, porque é um paciente extremamente grave. Você vai monitorizar esse paciente, você vai ver a saturação, você vai ver a pressão do paciente, pode ser edema agudo hipertensivo, você vai avaliar a pressão até para ver se esse paciente pode estar em baixo débito, você vai ver se esse paciente não está em taquiarritmia, vai fazer o eletro desse paciente, vai deixar em decúbito elevado. Oxigenoterapia, a gente vai ver como é a forma de você oferecer oxigênio para o paciente e pegar um acesso venoso que vai precisar de medicações parenterais. Então, como é que eu vou dar oxigênio para o meu paciente? Na imensa maioria das vezes, o que vai resolver a dispneia do seu paciente é a ventilação não invasiva. Então, você vai colocar esse paciente na pressão positiva, seja no CPAP, que é uma pressão positiva contínua, e aí se você tiver ele, você vai colocar ali 10 centímetros de água de pressão, ou no BIPAP, que geralmente é o que a gente coloca aí no pronto-socorro, com uma pressão inspiratória. Você pode começar com uma pressão inspiratória de 10 e uma expiratória de 5 para o paciente tolerar, e você vai subindo, geralmente chegando em 15/8, 15/10. Veja que esse paciente responde muito bem à ventilação não invasiva. Então, ele até começa a ter uma diurese, ele tem essa melhora hemodinâmica, inclusive, e você tenta segurar esse paciente na ventilação não invasiva. Dificilmente você vai precisar entubar esse paciente. Então, inclusive, o uso dela reduz a evolução para a intubação desse paciente. Você não vai fazer se o paciente tiver um rebaixamento de nível de consciência significativo. Aí você vai ter que garantir a via aérea desse paciente. E se ele não tiver contraindicações, ele não está vomitando, ele não tem um pneumotórax, você vai tentar a ventilação não invasiva, obviamente se você tiver disponibilidade no seu pronto-socorro. E a diurético-terapia? Aí a gente vai ter que avaliar quem é esse seu paciente? É aquele paciente, tá, que tem uma insuficiência cardíaca nova, é um paciente que infartou, é um paciente ou então com uma crise hipertensiva, talvez ele não esteja hipervolêmico. Então, nem todos os pacientes estão hipervolêmicos. Mas veja bem, mesmo nesses pacientes que não estão hipervolêmicos, a furosemida faz um bom efeito. Talvez você não precise ficar continuamente dando diurético para ele, mas ela tem um efeito vasodilatador pulmonar. Então, em geral, você vai dar furosemida para esse paciente. Ele tem congestão pulmonar, pode não estar congesto, hipervolêmico, perdão, mas a furosemida acaba ajudando, principalmente no contexto inicial, tá? Então, veja bem, o que geralmente você vai fazer aqui para esse paciente? Aqui é a dica do Aprimora que a gente sempre traz para você. Você vai fazer 1 mg por quilo em todo paciente reavaliar. Hugo, nem todo mundo está hipervolêmico. Você faz, ele vasodilata o pulmão, você vai avaliar a resposta desse paciente e avaliar se ele melhora e se de fato fica congestão residual. Então, você tira esse paciente da urgência. Por isso que eu coloquei para você fazer em todo mundo. Você vai avaliar a diurese desse paciente, você vai avaliar como é que fica a pressão arterial desse paciente. E se ele tiver uma boa diurese, uma boa melhora clínica, não tiver hipotensão, não ficar hipotenso, não tiver nada também sugerindo que ele esteja evoluindo para um choque séptico, alguma outra etiologia, significa que você tem uma boa resposta da furosemida EV nesse paciente. Agora vem o carro-chefe para tratar esse paciente, que é o vasodilatador endovenoso. Então veja, a principal causa aí, principalmente quando eu tenho edema agudo hipertensivo, é uma pós-carga aumentada. Então se
eu reduzir esta pós-carga, eu reduzo essas pressões de enchimento ventricular, reduzo a pressão capilar pulmonar. Então, eu vou usar, obviamente, no paciente que está hipertenso e eu posso usar, inclusive, no paciente normotenso, titulando, até que essa pressão não caia, porque eu vou melhorar também essa eficiência aí do meu trabalho cardíaco e vou eliminar essa congestão pulmonar. E quais são os vasodilatadores endovenosos que eu disponho, tá? Eu tenho a nitroglicerina, que é o famoso Tridil, tá? E eu vou já falar para vocês em que eu prefiro o Tridil em pacientes com síndrome coronariana aguda, pelo um risco teórico de roubo coronariano pelo nipride. E como é que eu vou fazer o Tridil? Se você quiser aí a parte científica, a gente sempre põe para você também, depois vem aquela dica boa, tá? Uma ampola de Tridil em 250 ml de soro glicosado, eu vou acabar tendo 200 microgramas por ml. E a dose, eu posso chegar numa dose muito alta, tá? De 5 a 400 microgramas por minuto. A dica é, coloca 5 ml hora e vai subindo de 3 em 3 minutos até você melhorar a pressão desse paciente. Nós já vamos ver o alvo aí da pressão e melhorar a congestão do paciente. Em geral, o edema agudo hipertensivo, a gente vai tratar com nipride, quando não está associado à síndrome coronariana aguda. Ele tem uma vasodilatação arterial melhor, a pressão cai mais. Então, você vai pegar uma ampola também vai colocar em 250 ml de soro glicosado, e aqui a dose vai de 0,2 até 10 microgramas quilo minuto. Então, na prática, você pode subir, tá? Dificilmente você vai chegar em 10 microgramas quilo minuto. Não se preocupe com essa dose máxima. Como é que nós vamos fazer? Você vai colocar a dose desse paciente lá, uma ampola em 250 de soro, e vai subindo de 2 em 2 ml, porque ele tem um efeito vasodilatador arterial maior, a pressão cai mais e vai se guiando pela pressão. Então, se eu tiver suspeita de síndrome coronariana aguda, eu vou para o Tridil. Se for edema agudo hipertensivo, se for um paciente que tem uma IC e não tem suspeita de síndrome coronariana, eu vou para o nipride. E como é que eu vou controlar a pressão desse meu paciente? Então, a gente tem uma aula de crise hipertensiva, tá? Mas aqui no edema agudo hipertensivo eu vou basear mais ou menos nessa regra. Não vou baixar essa pressão de cara para 12/8. Geralmente esse cara está com 200 de pressão sistólica. Na primeira hora eu vou diminuir 25% da pressão desse paciente. Então vamos lá, ele está com 200 de pressão sistólica, eu vou baixar ali para 170, eu vou com calma. De 2 a 6 horas eu deixo um pouco mais baixo, abaixo de 160 para 100. Eu tenho calma para chegar no meu alvo de pressão para esse paciente, lá por 24 a 48 horas. E é vasodilatador endovenoso, isso é uma emergência hipertensiva. Depois que eu fiz a fase inicial de controle, aí eu vou começar a colocar as medicações via oral, as medicações vasodilatadoras via oral, caso seja hipertensivo, e vou reduzindo a vasodilatação endovenosa, tá? Se o paciente também tiver uma IC perfil B, eu geralmente ali não tirei as medicações vasodilatadoras e vou progredir as medicações vasodilatadoras desse paciente. Quando eu tenho edema agudo de pulmão, é uma crise hipertensiva grave. Vale a pena eu avaliar a hipertensão secundária nesse paciente. Eu tenho, por exemplo, casos que eu tenho estenose das artérias renais e aí eu tenho edema agudo de pulmão de repetição. Esse paciente já internou mais de uma vez por causa disso, tem que pensar em estenose de artéria renal. Tem que pensar em paciente com hiperaldo primário. Então, não é para o paciente hipertenso ficar tendo edema agudo de pulmão. Você tem que lembrar disso para você fazer o acompanhamento desse paciente. E se for um edema agudo cardiogênico por causa de uma valvopatia, é uma valvopatia grave sintomática. Então vai ter que avaliar com a cirurgia cardíaca para resolver essa valvopatia, fazer a substituição, a troca, o reparo desta válvula, certo? Bom, como sempre, a gente dá uma dica aqui para você para não ficar fosforilando muito. Você vai ser objetivo. O que eu preciso lembrar de diferente no meu edema agudo de pulmão cardiogênico? Olha, se for uma estenose mitral, grandes situações que fazem isso aqui neste paciente são arritmias, é uma FA descompensada. Nesse paciente eu posso fazer beta-bloqueador. Olha, mas o cara está super congesto, eu vou fazer beta-bloqueador endovenoso. Nesse cara de estenose mitral grave vai, porque o que está fazendo isso é o aumento da frequência cardíaca desse paciente. 5 mg de metoprolol, avalio, a cada 5 minutos posso repetir isso mais 2 vezes.
E uma outra dica é que eu posso ter um edema agudo de pulmão por uma taquiarritmia. Se o meu paciente faz uma taquiarritmia e ele tem um edema agudo de pulmão, isso é uma taquiarritmia instável. E você vai aprender aqui nesse curso como tratar isso. Mas eu já vou te adiantar. Considera cardioverter eletricamente esse paciente. Você pode tentar fazer o controle da frequência cardíaca, é uma FA que está descompensando essa IC, colocar, por exemplo, um cedilanídeo, um deslanosídeo, que lá na módulo de taquiarritmias eu vou te contar, e colocar, por exemplo, também um metoprolol. Mas, em geral, edema agudo de pulmão causado pela taquiarritmia, ela sendo a causa da descompensação, pensa em fazer cardioversão elétrica. Segue aqui para mais e a gente vai conversando.